coisa que eu já reparei em livros de romance ruins, não aqueles livros que são bons, mas aqueles que parece que é só uma água com açúcar pra te fazer se sentir um pouco bem por algum tempo e logo depois some da sua cabeça, porque não tem absolutamente nada de especial naquele livro. Ou em filmes também a gente vê isso acontecer muito, com filmes como Barraca do Beijo e outros relativos parecidos com esse. Mas o que eu reparo nesse tipo de conteúdo e também em pessoas que eu vejo por aí, pessoas que eu conheço e pessoas que são por aí na internet, é que muitas vezes a gente tá só procurando alguém pra completar aquele vazio que tem na gente. O que eu reparo nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de amor que a gente vê por aí, é que muitas vezes a gente tá procurando em alguém aquilo que falta na gente. A gente procura em alguém aquilo que a gente não conseguiu conquistar, não conseguiu alcançar. Seja em uma questão de um sonho que você quer muito fazer, ou também simplesmente uma forma de um sentimento, uma sensação. Quando a gente. Nosso sonho é ser alguém mais confiante. O nosso sonho é ser aquele tipo de pessoa que chega nos lugares e aquele lugar se ilumina só dela entrar. E o que acaba é que a gente espera isso de outra pessoa em vez de tentar trabalhar isso na gente mesmo. E isso não é visto só em relacionamentos amorosos, mas é visto em amizades, é visto nas comparações que a gente tem constantemente na internet, as pessoas que a gente admira muito na internet ou que a gente olha e a gente sente aquele sentimento de raiva, de por que que eu não sou assim. Tudo isso, ele é um reflexo daquilo que a gente mais quer na gente, que a gente não consegue alcançar por algum motivo. E também tem aquele tipo de pessoa que fala mal dos outros sem motivo nenhum. Tem um vídeo que... um episódio do podcast da Live Resenhas, muito bom, por sinal, muito bom. É um episódio voltado basicamente à história dela com a vulgaridade e com a criação de conteúdo. E o que a Liv contou é que quando ela começou a criar conteúdo, quando ela começou a ficar mais velha e ela começou a criar mais corpo, muitas pessoas começaram a falar que ela era vulgar e que ela só fazia aquilo para se aparecer. A conclusão que eu cheguei vendo esse vídeo e que a Liv Resenhas também chegou e falou foi que as pessoas que falavam isso dela simplesmente falavam isso porque faltava algo nelas, porque tinha algo ali que incomodava elas, porque elas queriam muito e elas não tinham. E isso é visto em tudo na nossa vida, em absolutamente tudo. Hoje eu quis falar exatamente sobre essa ideia de a gente procurar incansavelmente por algo nos outros, quando o que a gente tem que fazer é trabalhar isso na gente. Às vezes, a gente entra em um relacionamento pelo ideal que a gente tem da pessoa. E o que é esse ideal? Esse ideal é basicamente um conjunto de tudo aquilo que a gente admira, mas de alguma forma a gente pode não ter, ou a gente pode sentir que a gente não tem. A gente espera que o outro vá nos dar uma validação, a gente sente aquela atenção que a gente tá recebendo, a gente espera que estar com aquela pessoa vai nos fazer feliz, que vai fazer com que a gente se sinta validado, que a gente... Às vezes o que a gente tá sentindo ali não é nem amor e a gente não percebe isso. E eu acho que isso é algo que acontece muito hoje em dia e é algo muito perigoso porque às vezes a gente se compromete com uma pessoa e aquela pessoa não é a pessoa certa. Aquela pessoa tá tão focada em ter o seu ideal, em você ser o ideal que ela tem na vida dela, ou o contrário também, e aí vocês nem percebem. Então, eu acho que todo mundo já passou por uma situação parecida, seja num âmbito de relacionamento, seja num âmbito de amizade. Então, eu já passei por isso muitas vezes. E é ruim quando você é a pessoa que tá criando o ideal. É ruim quando você sabe que aquela pessoa que você tá junto não é a pessoa pra você, não é a pessoa certa pra estar contigo. E mesmo assim tu insiste porque tu tem no fundinho uma esperança de que ela vai ser o que tu espera que ela seja, mas ela não vai, porque isso ali existe só na tua cabeça. E provavelmente a pessoa que tu espera que quem tá contigo seja é basicamente a pessoa que tu quer que tu mesmo seja e tu não consegue alcançar por N motivos. E é ainda pior quando você é a pessoa que tá investindo tanto tempo, tá investindo tanto esforço. E não só isso, mas como tem um sentimento genuíno por alguém, e aquela pessoa tá literalmente te idealizando em algo que você não é. Você sabe disso, porque a gente percebe isso, mas
tu fecha os olhos e deixa porque você gosta muito daquela pessoa. A gente tenta se encaixar no ideal que aquela pessoa tá tendo de você, sendo que aquele ideal não tem nada a ver contigo. É a pessoa que tá pensando isso. E a gente acaba nos prendendo nesse ideal tão grande que a gente acaba se perdendo no caminho. Então, no fim, a gente termina com duas pessoas insatisfeitas, duas pessoas que não gostam mais de si mesmas. Uma porque não consegue descobrir por que ela não consegue ser do jeito que ela tá imaginando a outra. E a pessoa que tá sendo imaginada, que tá sendo idealizada, não se sente satisfeita porque ela não é o que a pessoa que ela ama espera que ela seja. E apesar de ela tentar tanto, ela nunca vai ser. Porque é simplesmente impossível para qualquer pessoa sustentar o peso de ser o que o outro imagina. E isso acaba virando uma frustração nas duas pessoas. As duas têm alguma expectativa e as duas saem frustradas daquilo. Então, no fim, aquele relacionamento, porque no final eu acabei falando sobre relacionamentos, me perdi um pouco desabafando, aquele relacionamento acaba virando só uma muleta emocional, acaba virando só alguém pra ter ali quando você tá carente, quando você tá querendo um chamego no fim da tarde, um beijinho no domingo à noite, aquela pessoa tá ali pra isso, mas vocês não são verdadeiramente feitos um pro outro. E o que entra naquele mesmo tópico de que eu falei no outro vídeo, que a gente tem que ser fiel a nós mesmos. No fim, o que a gente procura é alguém que seja exatamente igual a nós, que tenha a mesma personalidade, os mesmos gostos, os mesmos sonhos, mas que não seja propriamente dito a gente, porque a gente tem muito medo de ficar sozinho. A solidão é um medo que tá no ser humano desde que a gente existe. O ser humano, e não só o ser humano, mas como grande parte dos animais, a gente vive em sociedade porque a gente não consegue ficar sozinho, porque ficar sozinho é assustador. E falando num contexto mais biológico, isso seria pela questão de sobrevivência. Então, é muito mais fácil de sobreviver em um grupo do que sozinho. E isso é algo que está enraizado biologicamente na gente. Então, a gente acaba colocando essa ideia em relacionamentos. Parece que se a gente não tá com alguém, se a gente não tem um amor na nossa vida, a gente vai morrer. Mas não é bem assim, né? Claro que ser amado é muito bom e ter alguém ali contigo é melhor ainda, mas a vida não é baseada puramente nisso. Então, se você não conseguiu, você tem 20 anos, você ainda não namora, você tem 30 anos, você ainda não tá casado, 40 anos ainda não tem filhos, e parece que a gente vai morrer por causa disso, parece que o mundo vai acabar. Não vai. O mundo não vai acabar e nem a nossa vida. E aí, mudando o tópico para outra coisa que também é muito a idealização dos outros, ou eu já ouvi muito a frase de que quando algo incomoda nos outros, quando a gente fala de algo nos outros, é porque aquilo é o que incomoda na gente. Então, se eu tô falando que, o fulaninho, ele fala muito alto, é porque eu tenho essa insegurança, eu tenho medo de falar muito alto. E isso me incomoda tanto que é irritante ver uma pessoa que não se importa com isso. Então, eu me seguro tanto pra mim não falar alto e eu vejo o fulaninho falando alto e não tá nem aí. Isso me incomoda, porque eu queria ter essa liberdade, eu queria não ligar pra essa insegurança que eu tenho. Claro que aqui eu tô falando em uma forma bem retórica. Eu não tenho medo de falar alto, não é uma insegurança da minha vida. Eu tenho muitas inseguranças, como todo mundo, mas essa não é uma delas, é só um exemplo. Julgar o outro vira literalmente uma forma do nosso inconsciente de proteger o nosso próprio ego, de proteger aquele egozinho merda que a gente tanto diz que não tem, que a gente não é uma pessoa egocêntrica. Acaba que todo mundo é uma pessoa egocêntrica, todo mundo é um pouquinho egocêntrico. Tem uma frase que diz que o julgamento ele sempre vai falar mais alto sobre quem tá julgando do que sobre quem tá sendo julgado. E é literalmente isso. No fim, o que tá nos incomodando ali é que aquela pessoa tem a liberdade de ser quem ela é. A gente queria ter isso, a gente meio que tem uma certa inveja dessa liberdade que a pessoa tem. E por isso que ver essa pessoa fazendo o que a gente tanto quer sem se importar com ninguém nos incomoda tanto. É igual quando a gente olha alguém na rua e a gente diz que aquela pessoa é muito estranha. Aquela pessoa tá literalmente sendo quem ela tá exercendo a personalidade dela e ela não tá nem aí porque os outros estão pensando. Com certeza, ela tá muito mais feliz do que quem tá olhando pra ela e pensando que ela é estranha. Tenho certeza disso. E aí, esse julgamento que acabou virando algo tão comum no dia a dia, algo que hoje em dia, se você não julga os outros, você acaba sendo julgado por não estar julgando, porque o novo comum é criticar todo mundo. Esse é o novo padrão de vida que a gente tem agora. Então, se eu tô criando um grupo de amizade, tô fazendo novos amigos, e eles começam a julgar alguém, e eu não acompanho esse julgamento, eles vão começar a dizer que eu sou igual àquela pessoa. E
apesar de que isso não seja ruim, a gente acaba ficando inseguro pela forma como os outros falam. Então, hoje em dia, a sociedade é composta de julgamento. Ninguém mais está satisfeito com si próprio. E aí a gente entra com a comparação, né? A comparação que é algo que é o mal de hoje em dia, é a comparação por causa das redes sociais. Acho que foi uma intensificação tão grande, tão rápida, que em questão de, sei lá, 10, 20 anos, isso virou um efeito tão isso teve um efeito tão astronômico que grande parte, se você for reparar, grande parte dos problemas que você tem na sua vida são comparação. E se não são comparação, são o medo de julgamento, que é outro dos maus que a gente tem na nossa sociedade desde os primórdios da existência. Então, hoje em dia, a gente compara tudo à nossa vida, porque a nossa vida ela nunca vai ser perfeita. E a internet, ela divulga muito essa questão da vida perfeita, da rotina perfeita, do corpo perfeito, da dieta perfeita, do treino perfeito, do relacionamento perfeito. Na internet, tudo vai ser sempre perfeito. Porque a internet, ela tem uma coisinha que se chama marketing. O marketing, ele acabou trazendo pra gente uma questão de comparação muito forte. A gente tem que vender um sentimento perfeito as pessoas comprarem, porque uma vida imperfeita é o que todo mundo tem. Então, todo mundo já tá tão acostumado com essa vida imperfeita que se a gente tentasse vender isso, não venderia, não teria nenhum comprador. Então, a propaganda, ela entra com esse objetivo, com o objetivo de vender. E vai vender tudo, 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 tudo. Se a gente for ver o sonho americano, é o exemplo perfeito disso. Então, é muito comum nas nossas vidas isso, e é tão comum que a gente não enxerga puramente, a gente sabe que isso tá acontecendo, mas é tão normal que a gente se acostumou. E eu sinto que eu tô só papeando e eu tô falando a mesma coisa e fugindo do assunto. Basicamente, o que eu quero dizer é que num mundo onde tudo tá tão acelerado, onde tudo é vendido de uma forma tão ideal, tão perfeita, às vezes a gente tem que desacelerar um pouco, às vezes a gente tem que perceber que a gente não tá atrasado em comparação com ninguém, porque isso é outra ideia que a gente tem muito. A gente tá ficando muito velho. Cara, a gente com 20 anos agora tá pensando que a gente tá velho. Pensar em fazer 20 anos é aterrorizante, porque como assim eu tenho 20 anos e eu não conquistei nada ainda? Mas como você não conquistou nada? As conquistas, elas vão ser relativas do momento que tu tá vivendo. Então, talvez 100 anos atrás, uma conquista fosse você ter uma casa, você ter filhos e um marido com 20 anos, mas essa não é mais a realidade de hoje em dia. A gente tá muito focado em conquistas que não são nossas e que não fazem sentido pra nossa vida. A minha conquista não é ter filhos e ter cuidado de uma casa com 20 e poucos anos. Eu tenho sonhos diferentes disso hoje em dia, porque é a sociedade que a gente vive hoje. O mundo, ele tá andando e ele vai continuar andando, ele nunca vai parar no mesmo. Aquela coisa de os jovens de hoje em dia não existe, é ridículo. Então parem de buscar nos outros, parem de buscar no mundo aquilo que vocês têm que construir para vocês mesmos. Esse é o meu conselho. Acabou o vídeo por aqui. Como todos os meus vídeos, é só um monte de papo que eu não sei se vocês entendem, eu não sei se faz sentido o que eu tô falando. Eu espero que faça um pinguinho de sentido, que não seja só um monte de palavras jogadas ao acaso, que não tem conexão nenhuma, porque eu tô tentando fazer algo que não pareça só as vozes da minha cabeça pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Então, se você gostou, me siga, eu vou gostar de saber. Se você gostou desse vídeo, se identificou com o conteúdo, pode me acompanhar, pode curtir, que eu também vou gostar muito de ver isso. Então é isso, um beijo.